Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da editora Betel. Aqui nesse trimestre nós estamos estudando acerca do movimento pentecostal, desde os dias de Pentecoste até os nossos dias, o movimento pentecostal, as igrejas que se denominam pentecostais. Nós temos, durante esses 2000 anos de história da igreja, diversos movimentos que surgiram. Nós estudamos no tempo de Tertuliano o movimento montanista, depois tivemos o movimento da Reforma, com os reformadores trazendo o cristianismo de volta para a fé, para as escrituras. Após isso, falamos também do movimento puritano na Inglaterra e como isso afetou os Estados Unidos. Semana passada tivemos abordando o movimento pietista, que tentava trazer de volta a piedade à igreja luterana. Hoje nós vamos abordar o wesleyanismo, a chama que deu a forma do metodismo e também a santidade. Há um livro aqui que eu quero compartilhar com você, tá vendo? Está escrito esse livro aqui, ó, Inglaterra antes e depois de Wesley. Essa é uma obra, imagine só, Inglaterra antes e depois de Wesley. Imagine um livro escrito, Estados Unidos ou Brasil, antes e depois de você. Então, o wesleyanismo John Wesley teve uma forte influência, inclusive na revista aqui, nessa introdução, nós vemos até uma estátua que se fizeram a John Wesley na Inglaterra. Então, vamos abordar o wesleyanismo. John Wesley realmente afetou tremendamente a Inglaterra. Ao texto áureo, 2 Timóteo 4, verso 2, lemos assim: que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Verdade aplicada desse verso é que perseverar em oração e vigilância, à luz da palavra e com a ajuda do Espírito Santo, é essencial para não sermos envolvidos pela frieza e indiferença espiritual. Se nós estivermos focados em orar, em estudar a palavra, em vigiar, em buscar a Deus sinceramente em oração, como os metodistas faziam, eram chamados de metodistas, porque eles tinham um método, hora para tudo, hora para orar, até hora para dormir, não é? Eles eram disciplinados, e o segredo de uma vida espiritual vigorosa é ser disciplinado. Wesley acordava às 4 da manhã e alguém disse: por que você acorda tão cedo? Ele falou: porque eu quero falar com meu Deus antes de os pássaros cantarem. Então ele tinha hora para acordar, era disciplinado em sua forma de buscar a Deus, passava horas em oração diante de Deus, e também com leitura da palavra de Deus, e isso levou a uma vida de fervor espiritual. Wesley pregava 3 vezes ao dia, montado em seu cavalo. Os trabalhadores que estavam indo trabalhar pela manhã, ele pregava ao ar livre. Chegava na hora do almoço, Wesley trazia outro sermão também. E à noite, quando os trabalhadores estavam voltando, acredita-se que Wesley, durante seus 50 anos de ministério, pregou pelo menos uns 40 mil sermões durante todo esse tempo. Vamos ao texto de referência que se encontra em Romanos, capítulo 10, versículo de número 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão daquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Que versos tremendos esses que nos incentiva a pregar o evangelho. É uma sequência de perguntas retóricas que o apóstolo vai fazendo aqui na sua carta aos Romanos, indicando que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas para que eles invoquem é preciso que haja quem pregue. Vamos então à introdução dessa lição. Nós vamos fazer a introdução e dividiremos essa lição em 3 partes. Falaremos do início do ministério de John Wesley. Depois, no ponto 2, trataremos a pneumatologia wesleyana, como Wesley via o Espírito Santo. E terceiro, falaremos do avivamento metodista. Na verdade, esse metodismo, metodista, foi o apelido que os inimigos, os perseguidores de John Wesley deram, chamando de metodista, como se ele fosse, por causa eles tinham métodos para tudo. Mas, na verdade, Wesley criou o Clube Santo, aqueles que queriam buscar a Deus. Vamos à introdução. A vida, as experiências e as ênfases teológicas de John Wesley impactaram a sociedade da época. Lembra que eu falei? Inglaterra, antes e depois de Wesley, impactaram e contribuíram para o reavivamento da igreja e o desenvolvimento das raízes teológicas do pentecostalismo, como veremos aqui nessa lição. Vamos tratar então do início do ministério de John Wesley. John Wesley viveu de 1703 a 1791. Foi líder, teólogo e pregador inglês, de origem anglicana. Foi o fundador do metodismo, e novamente, metodismo, quem deu esse nome foram os seus perseguidores, que era um movimento que de origem buscava reavivar a teologia e a vida da igreja na Inglaterra. A igreja anglicana tinha se tornado ritualista e Wesley então surge trazendo o povo de volta para Deus e dando vida à igreja. Rejeitado pela hierarquia da igreja inglesa, a igreja anglicana, Wesley passou a percorrer toda a Inglaterra a cavalo e anunciar a palavra de Deus ao ar livre. Seu trabalho causou uma profunda revolução religiosa na Inglaterra e, de maneira mais ampla, na América do Norte. Falemos então desse clérigo anglicano, John Wesley. O ponto de partida aqui da nossa lição é que todos são chamados a pregar o evangelho. Wesley é um exemplo de um pregador ao ar livre. John Wesley nasceu em Epworth, na Inglaterra, no dia 17 de junho de 1703, filho de um sacerdote anglicano. Ele foi o 15º filho de uma família de 19 irmãos, dos quais sobreviveram 9. Wesley, além de clérigo anglicano, tornou-se um líder desbravador do movimento metodista, que ocorreu na Inglaterra no século XVIII. Roberto Ferreira, em sua obra Teologia Pentecostal da Harpa Cristã, de 2022, na página 22, diz o seguinte, que o pensamento teológico de John Wesley lançou as bases para a teologia do movimento de santidade na América do Norte, que posteriormente eclodiu no movimento pentecostal. Então, olha só, o movimento de Wesley lançou bases para o chamado Holiness Movement, que é o movimento da santidade
na América do Norte. E esse movimento da santidade eclodiu no movimento pentecostal. Então, um movimento foi chamando outro movimento. E o Wesley, então, seria praticamente os avós dos pentecostais, porque dele veio o Holiness Movement, do movimento da santidade, e finalmente o movimento pentecostal. Também devemos mencionar aqui a influência do pietismo, que foi o movimento pietista que nós estudamos semana passada, que cooperou também visivelmente para produzir o desenho do metodismo contemporâneo. Lembra que do movimento pietista saiu os irmãos moravianos, os quais pregaram para Wesley, né? Então, na busca integral pela santidade real, e Wesley cria que era possível atingir a santidade real, perfeita aqui, Wesley adicionou seus estudos ao perfeccionismo dos pietistas. Dentro desse panorama pietista, Wesley ajustou seus pensamentos, absorvendo a influência pietista para uma vida de santidade. Lembra, desejos piedosos e para testemunho, missão e serviço de uma vida cristã santa. Inspirado, então, pelo movimento pietista, Wesley instituiu as sociedades metodistas, baseados em pequenos grupos de oração e leitura bíblica. Assim, para compreender o movimento wesleyano, é indispensável um conhecimento básico da história do movimento pietista, de Halley, de Herr Hunt, que influenciaram os assuntos sobre a santidade nos estudos de John Wesley. Também falemos, e lembrando a semana passada que nós estudamos, da influência do pietismo morávio. A extensão do pietismo obteve sua maior aquisição através de John Wesley, que foi o fundador do metodismo, na verdade do Clube Santo, né? Pode-se assim falar que o pietismo alemão apresentou uma grande influência na vida de John Wesley, pois muitas das ideias de John Wesley foram guiadas e dirigidas e inspiradas pelos pietistas da Morávia, os irmãos moravianos, no ano de 1735. Wesley e seu irmão mais novo foram separados e enviados como missionário para a colônia da Geórgia, na América do Norte. Nessa viagem, eles foram apresentados ao movimento pietista, pois a bordo do navio estavam 26 morávios de Herr Hunt. Em seu diário, Wesley escreveu que sentiu que os morávios evidenciavam uma vida repleta de fé e do Espírito Santo. Então Wesley foi tremendamente impactado por esses irmãos moravianos, né? Jesse Hurlbut, de 2014, na página 221, diz: no ano de 1735, Wesley e seu irmão mais novo, Charles, foram enviados como missionários à nova colônia da Geórgia. Seu trabalho não teve muito êxito, por isso regressaram à Inglaterra após 2 anos na América. Esse período foi decisivo na vida de ambos, pois foi nessa época que eles conheceram um grupo de morávios, seguidores do conde Zinzendorf. Por intermédio dos novos amigos, alçaram o conhecimento experimental de uma vida espiritual. Até então, o ministério de Wesley havia sido um fracasso no meio da igreja anglicana. Mas, a partir dessa data, nenhum ministro da Inglaterra despertava tão grande interesse como ele, exceto George Whitefield. John Wesley, então, foi precursor do movimento metodista que ocorreu no século XVIII na Inglaterra. Vejamos agora a pneumatologia wesleyana.
Para John Wesley, o Espírito Santo torna a graça presente no Cristo, na igreja e no mundo. Além disso, a experiência com o Espírito dinamiza a vida cristã, tirando de uma mera devoção assuntos como o novo nascimento, a regeneração, a evidência da graça e da fé em nosso espírito seriam, portanto, ações atribuídas à atuação direta do Espírito Santo no ser humano. 2.1 Um coração estranhamente aquecido. John Wesley registrou a experiência que teve com o Espírito Santo, a qual muitas vezes ele mencionou em suas pregações como experiência de Aldersgate. Wesley recordou em seu diário que aconteceu no dia 24 de maio de 1738. À noite, eu fui muito relutante para uma sociedade na rua Aldersgate, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero para a Epístola de Romanos. Cerca de um quarto antes das 9, enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus trabalha no coração através da fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, só Cristo para a salvação, e uma garantia me foi dada de que ele tinha tirado meus pecados, sim, os meus, e me salvou da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo atua para a salvação. Wesley teve a salvação como um dos temas centrais em seus ensinamentos, em suas pregações e em toda a vivência religiosa. Para ele, a nossa redenção é cultivada pela obra do Espírito Santo, cuja ação é fundamental no processo de salvação. Isso porque a presença do Espírito Santo naquele que é nascido de novo é que testifica a salvação, conforme Romanos 8, versículo de número 16. Leiamos Romanos 8, 16. O testemunho do Espírito diz aqui: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Portanto, ninguém é salvo só por dizer que é salvo, mas é um testemunho do Espírito Santo com o nosso espírito. Portanto, essa é a obra do Espírito Santo que opera em nós no processo de salvação. A presença do Espírito Santo no nascido de novo testifica a salvação, proporcionando à pessoa essa segurança da salvação. Portanto, para crer na salvação, é necessário receber o Espírito Santo. Wesley dizia que a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Falamos ainda da experiência na teologia wesleyana. Os sermões de John Wesley eram bem diferentes dos sermões acadêmicos dos ministros da igreja anglicana. Wesley enfatizava a obra do Espírito Santo na santificação, e para Wesley essa era uma segunda obra da graça. Então a primeira obra da graça era a salvação, e a segunda obra da graça era a santificação, inclusive às vezes identificada por ele como o batismo no Espírito. Os que nasceram de novo eram incentivados a ser cheios do Espírito Santo. Para Wesley, a experiência também denominada, que ele chamava religião do coração, estava presente no modo de se lidar com as Escrituras. Para Wesley, então, assuntos como o novo nascimento, a regeneração, a evidência da graça e da fé em nosso espírito são ações diretas do Espírito Santo. Falemos então agora do movimento metodista.
Segundo Roger Walson, em sua obra 2001, página 523, as campanhas evangelísticas promovidas por John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield marcaram grande despertamento que se estendeu pela Inglaterra e alcançou a América do Norte. Outros historiadores registram que durante as pregações que eram frequentes as manifestações e fenômenos físicos, como pessoas chorando, desmaiando e tendo convulsões. Há os que afirmam que os reavivamentos wesleyanos na Inglaterra ajudaram a evitar uma revolução sangrenta com a que explodiu na França no fim do século XVIII, com Napoleão Bonaparte. Falemos ainda dos metodistas. Os metodistas são cristãos que nasceram do movimento na Inglaterra no começo do século XVIII, no período da Revolução Industrial. A origem do metodismo está ligada a 3 nomes: John Wesley, que foi seu autor e organizador; Charles Wesley, seu irmão, que era escritor de hinos; e George Whitefield, um fecundo orador e reavivalista. John Wesley e o irmão, impulsionados pelo desejo de uma vida mais consagrada, organizaram um pequeno grupo, ao qual Whitefield aderiu mais adiante. Muitos zombavam deles, passando a chamar o grupo de Clube Santo. O grupo ficaria conhecido por dias fixos para exercitar o jejum, hora certa para a leitura da Bíblia, encorajamento mútuo, oração, dia de visitar os presos, entre outras coisas. E por causa dessa organização, o grupo foi chamado de maneira pejorativa, e aqui vem o apelido de metodista. Isso quer dizer aqueles que têm métodos. Por isso foi um apelido que deram os metodistas e pegou o wesleyanismo e o movimento pentecostal. Muitos teólogos defendem que o wesleyanismo é o pai do pentecostalismo moderno, ou pelo menos o avô, né? Isso porque durante o ministério de John Wesley, a Inglaterra experimentou um avivamento nunca visto. Daí o livro aí, ó, Inglaterra, antes e depois de Wesley. Pelos relatos da época, é possível ver que os ensinamentos e crenças wesleyanas nas raízes da Rua Azusa e do movimento Holiness, que é o movimento da santidade nos Estados Unidos, entre outros. Para Robert P. Menzies, um dos nomes mais conceituados da teologia pentecostal, o movimento pentecostal surge como uma síntese de várias tradições de santidade, que aparece no final do século XIX em movimentos de reavivamento que possuíam uma herança wesleyana. Falamos ainda do interesse da restauração da igreja. Mesmo que o interesse de Wesley em retorno da igreja cristã aos padrões de vida do Novo Testamento não possa ser identificado com a mesma ênfase e os mesmos aspectos do movimento pentecostal, é possível perceber a conexão entre ambos, tanto o que esta e outras ênfases de Wesley como a perfeição cristã. Preparar o caminho para um movimento de santidade, que será o tema da nossa próxima lição, e o desenvolvimento de raízes teológicas do pentecostalismo. Menzies, em sua obra 2016, na página 16, define o pentecostal como o cristão que crê que o livro de Atos fornece um modelo para a igreja contemporânea, e nessa base incentiva todos os crentes a experimentar o batismo no Espírito Santo, Atos 2:4, com a evidência de falar em outras línguas. Também com os sinais e maravilhas e dons mencionados,
de acordo com 1 Coríntios, capítulo 12, que deve caracterizar a vida da igreja de hoje, ou seja, a igreja deve ser revestida do poder do Espírito Santo e manifestar dons espirituais. Falemos ainda da influência da teologia de John Wesley, que teve grande influência no movimento pentecostal. Como conclusão, nessa lição vimos que o pensamento teológico de John Wesley pode ser percebido nas bases do movimento pentecostal. O estudo do movimento wesleyano, portanto, é um estímulo, um autoexame contínuo e necessário ao cristão, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. E isso torna possível evitarmos para nós a indiferença e a frieza espiritual, prosseguindo triunfantes, até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Efésios, capítulo 4, verso de número 13. Bom, espero que você tenha aprendido algo sobre a vida, o ministério de John Wesley e do movimento wesleyano que afetou tremendamente Inglaterra. Inglaterra antes e depois de Wesley. Semana que vem nós vamos abordar o movimento Santidade, que foi influenciado por John Wesley, buscando a perfeição cristã em vida. Wesley cria na santidade perfeita e na perfeição cristã. Então, que nós devemos buscar essa santidade em vida. Como Jesus disse, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai celestial. Que nós possamos ter esse desejo de ir nos aperfeiçoando a cada dia, como a Bíblia diz, o justo é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Muitas pessoas hoje gostam de ver vídeos no canal do YouTube que falam mal da vida de líderes religiosos, da vida de líderes da igreja. Esses dias eu tenho visto vários vídeos atacando, não é, tremendamente líderes da igreja. Mas quero dizer que isso aí, olha, falar da vida dos outros é perda de tempo. Entre e se aprofunde em vídeos que edifiquem a sua vida, vídeos que você vai aprender mais da palavra de Deus, vai aprender a ter comunhão. Isso é o nosso canal. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Nesse canal aqui, nós temos 5 aulas diferentes de escola dominical. Nós ensinamos a revista da CPAD, da Casa Publicadora Assembleia de Deus, onde estamos falando da defesa da fé. Ensinamos essa lição aqui, que é a revista da Betel, onde estamos estudando o movimento pentecostal. Também nós estamos vendo sobre a revista da CADB, onde estamos estudando o profeta Isaías. Também estamos estudando a revista da Central Gospel, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do pastor Silas Malafaia, onde estamos estudando tipologia bíblica, e estamos também vendo a revista da Cristo para Todos, da Assembleia de Deus Cristo para Todos, onde o presidente é o pastor Gilmar Santos. Então, olha só, você pode estudar 5 lições escola dominical, em defesa da fé cristã, movimento pentecostal, profeta Isaías, tipologia bíblica, e também estudar acerca da identidade que nós temos em Cristo. Então, enriqueça a tua alma com ensinos bíblicos e larga esses vídeos que ficam falando da vida dos outros, fuxico gospel e tantos que só querem falar e falar e falar e não traz nada que edifique a sua vida.
Pelo contrário, às vezes traz uma certa indignação, né, de ver certas coisas em nosso meio. Então, corte esses vídeos e vá para os vídeos que falem da palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, o seu canal da Bíblia.